Olá pessoal, Lene Furtado do programa Linha Aberta na TV. No programa de hoje nós temos Glauber Morari, que é pastor da Igreja Internacional da Graça em Boston e diretor da nossa rádio, que tem audiência tanto em Boston quanto aqui na Flórida, e ele vai compartilhar pra gente como está a comunidade brasileira nos dois lugares. Fiquem ligados. E é isso aí, gente. Nós começamos a falar para vocês que nós temos aqui o pastor Glauber Morari. Pastor, é um prazer ter você com a gente aqui na Flórida. Alegria é minha, Lene. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe todos que nos assistem. Nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre como está a comunidade brasileira lá no norte, né? Nós somos meio que irmãos, né? Em Boston, aqui na Flórida, todo mundo conectado. E a gente quer saber como que está a situação do brasileiro lá, principalmente nesse período aí, pandemia, quase terminando, espero. Então, quais são as expectativas e o que o senhor tem visto lá? Lene, vivemos, sem dúvida, um momento difícil. O mundo viveu um momento difícil. Aquilo que eu mais observei ao longo dessa pandemia, tanto em Massachusetts como na Flórida, a princípio, foi o medo, né, que tomou conta das pessoas. Medo esse que acredito que continua ainda, mesmo hoje falando sobre vacina, mas ainda incutido em muitas pessoas, principalmente aqueles que não foram contaminados ou que tiveram alguém da família contaminado que infelizmente acabou vindo a óbito ou tendo aí um agravamento da doença. Mas sem dúvida alguma, a esperança brotando dentro dos corações, visto que já está havendo, né, o início da vacinação. Acredito que é um pouco em ritmo menos acelerado do que aqui na Flórida, mas já há esperança, né, de que dias melhores virão. Essa que é a nossa expectativa, né? Como diretor da nossa rádio, você tem programa, né? E está sempre aqui na Flórida e lá em Boston. Existe diferença entre a questão, por exemplo, de trabalho, oferta de trabalho, como que estão os negócios dos brasileiros lá e dos brasileiros aqui? Sim. Eu acredito que há uma diferença muito grande entre o brasileiro que vive em Massachusetts e o brasileiro que vive na Flórida. Como você sabe, eu já morei 5 anos na Flórida, estou há 8 anos em Massachusetts, então, assim, conheço bem as duas comunidades e as diferenças entre elas. Eu acredito o seguinte, o brasileiro que hoje está em Massachusetts, devido até mesmo à questão do clima, que impossibilita muitas coisas, então acaba focando muito nessa questão de trabalho, mas o estado em si é um pouco diferente na maneira do trato em relação ao estado da Flórida. Na Flórida você tem a questão onde você pode, além do trabalho, ter o seu tempo de lazer, o estado lhe proporciona isso, o calor lhe proporciona isso. Você olha para a esquerda, você tem praia, você olha para frente, você tem uma quadra disponível, você olha para a direita, você tem aqueles parques lindos, verdes. Então, o ambiente lhe favorece isso. Mas, por um outro lado, também a gente vê as diferenças. Massachusetts é um estado onde a força de trabalho é muito grande, é um estado muito rico, é um estado com muitas indústrias. Isso faz também com que a força de trabalho seja diferente em relação à Flórida, onde, embora também tenha indústrias, embora também tenha o comércio, mas é diferente. É diferente. Em geral, Boston hoje, em relação à Flórida, viajando nos dois estados, eu vejo Boston praticamente ainda fechado. É a minha pergunta, né? Como é que está a situação das empresas? Downtown Boston fechado, parece um lugar deserto. O Logan Airport com poucos passageiros. E aí quando você chega na Flórida, você vê as pessoas andando pela rua, você vê as pessoas já retirando as máscaras, você já encontra de alguma forma, um processo totalmente diferente, um aeroporto lotado. Isso é incrível. O trato, até dos governos em relação à pandemia é muito, muito diferente. Massachusetts hoje, para você ter ideia, há uma dificuldade hoje em os brasileiros serem vacinados, a população em geral ser vacinada. O governador tem pedido desculpas publicamente porque não está conseguindo. Criaram um site para fazer registro de vacina, esse site não funciona.
não pode ter o alquim, lá está funcionando essa questão de 65 anos, de as pessoas serem vacinadas também com questão de doença médica. Sim. E os trabalhadores de frente. Sim. Funciona tudo isso, mas mesmo assim essas pessoas não estão recebendo a vacina. Veja, é diferente. A gente quando olha, por exemplo, para a Flórida, você vê que a Flórida, nesse aspecto do controle da pandemia, eu acho que saiu na frente. Embora a gente ouça também muitas críticas à maneira como o governador tem tratado e alguns prefeitos das cidades, que são linhas opostas, né, de trabalho, mas eu vejo que o governador de Massachusetts, ele tratou de uma forma melhor, e principalmente no manuseio agora das vacinas, na aplicação delas. Massachusetts, como eu mencionei, sim, primeiramente, né, os profissionais de linha de frente, né, foram sendo vacinados, e posteriormente também as pessoas idosas, as pessoas que têm riscos de vida, que reúnem ali em torno de duas diseases, né, dois problemas que possam trazer a morte, mas mesmo assim a dificuldade de você conseguir fazer o cadastro para poder chegar e ser vacinado, né? Onde você ouve notícias na Flórida, e a gente muitas vezes traz isso na rádio, aonde você tem lugares aonde tem sobrado de alguma forma vacina, ou seja, né, as pessoas têm se vacinado. Massachusetts há um anseio, mas a dificuldade está sendo conseguir entrar nessa lista, fazer o seu cadastro. Eu acredito que isso tem viabilizado um pouco. Há um trabalho que o governador constantemente fala sobre isso, em tentar ampliar e melhorar esse sistema, mas acredito que há um caminho ainda pela frente por aquilo que estamos vendo. Você falou com relação à questão de Boston, tá? O centro está deserto e coisa do gênero. As lojas brasileiras estão abertas, estão funcionando? Como é que está essa situação? Olha, o que eu ouço dos brasileiros, Laine, é o seguinte: a grande parte da nossa comunidade aqui está à espera da sua documentação. Então, ninguém recebeu o incentivo do governo, né? As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam se mover, né? Claro, com todo cuidado, cautela, mas não tem sido fácil, né? Eu fico imaginando, hoje mesmo eu conversava com amigos e dizíamos sobre isso. Poxa, a gente tem um mercado hoje superaquecido imobiliário. Porém, como é que vai ser daqui uns dias quando começarem as cobranças de quem não pagaram os aluguéis, que estão com seus atrasos, né? E aí eu fico pensando, como é que, por exemplo, a Flórida vai reagir? Quando teve aquela quebra em 2008, Califórnia e Flórida foram os estados que mais sofreram por serem turísticos. Como é que fica essa situação? A Flórida, por exemplo, por ser um estado mais pobre, né? Como é que fica nessa situação? E um estado que cresce o número de pessoas absurdamente. Quando eu morava aqui, há 5 anos atrás, eram 17 milhões de pessoas, passou 5 anos, tem 21 milhões de pessoas, superou Nova York em população. Sim. Nessa questão, até uma pergunta que eu gostaria de saber é exatamente isso. Por exemplo, tem muita gente de Nova York que está vindo morar aqui na Flórida. Essa debanda, vamos assim dizer, de Boston para Flórida, está acontecendo também ou é uma coisa muito específica de Nova York, porque lá a questão da Covid foi muito séria? Eu acredito mais especificamente em Nova York, né? Massachusetts não tem tido um decréscimo de pessoas. Sempre há aquele grupo que migra, né? Sempre existem aqueles com uma idade maior que saem do frio e querem passar na Flórida para aproveitar os famosos snowbirds, né? que se chamam aqui. Então, mas em número populacional, Massachusetts não tem diminuído. Agora, o trato da pandemia realmente foi alto. Massachusetts foi o segundo ou terceiro estado com o maior número de mortes no país. E assim, isso se preocupa. E é um estado que é reconhecidíssimo, inclusive, pelos grandes hospitais que tem. E pelo sistema médico também, Exato. que é muito mais fácil, né? Estúdio Digital, websites, aplicativos, mídias sociais personalizadas e tudo o que você precisa para fazer a sua marca aparecer mais. Estúdio Digital, a sua agência no sul da Flórida. Informações, acesse estudiodigital.com. Nós começamos essa entrevista falando com relação ao medo, né? Ao medo que o brasileiro tem de socializar, de empreender, de trabalhar nesse período da pandemia.
Eu gostaria que o senhor pudesse dar uma mensagem agora para encerrar a nossa entrevista, falando sobre a questão da esperança. Como anda essa esperança desse brasileiro que está aqui, seja em Boston ou seja aqui na Flórida? Será que realmente melhores dias virão? Olha, Lene, eu vou resumir com um testemunho, né, com um testemunho. Eu me lembro que quando estava aqui a Flórida em 2008, nós tínhamos o prédio onde hoje é a igreja, e nós estávamos em um processo muito grande em buscar conseguir o zoning daquele lugar. Engraçado, né? Porque onde nós tínhamos o prédio não podia ser igreja, mas nós temos a 10 metros à direita uma igreja, nós temos a 50 metros à esquerda uma igreja, temos à frente uma outra grande igreja brasileira, inclusive a Igreja Batista, e onde estávamos não permitia que fosse igreja. E nós começamos a trabalhar para poder conseguir essa licença. E foi um trabalho longo, foi 1 ano e meio, diante de todo o processo, tivemos que ir a audiências, tivemos que buscar assinaturas na vizinhança, foram 1000 assinaturas, enfim, todo um processo para conseguir a mudança do zoning do pedaço que é muito difícil onde mesmo. nós temos. E aí o que eu quero lhe dizer? Nesse período, eu me lembro que um dia eu estava fazendo um culto e as coisas, e você quer que a coisa ande. O lugar onde nós estávamos, nós já tínhamos dito que sairíamos, e a proprietária estava pressionando, que ela queria fazer novo contrato de 5 anos, né? E nós dizíamos, nós estamos indo para uma casa própria, mas você precisa ter paciência, né? Eu já lhe apresentei um pastor que vai assumir o lugar e está tudo certo dele vir. Ela disse, não, você precisa tomar decisão. E às vezes ela ia lá na igreja e ela dizia o seguinte, Pastor Glauber, I throw at you, I throw at you. Eu estava fazendo o culto, ela ficava gritando assim, que coisa estranha, vai me jogar fora por quê? Eu não fiz nada para você, só estou pedindo um tempo para a gente conseguir a aprovação. Enfim. E aí um desses cultos, uma senhora chegou para mim, Laine, e disse assim, pastor, como é que eu vou crer que Deus vai mudar minha vida? Como é que eu vou crer que as coisas vão acontecer se não está acontecendo nem para a casa dele? Aquilo foi como uma faca. Uma flecha, né? Que entra no coração, sabe, Laine? Que entra no coração. E aquele dia aquilo mexeu comigo. Eu saí, não quis nem ir para minha casa. Parei ali em frente de Deerfield, de noite, estava tudo escuro, né? Parei ali, e as lágrimas vindo, e aquela situação complicada. E às vezes eu pensava assim, acho que eu vou pedir para ir embora, não deu, não consegui, né? Não deu certo. Mas aí depois daquele momento de dificuldade, né? Aquele momento de conflito muito grande, e talvez é o que muita gente tem vivido nessa questão de pandemia, porque tem coisas que não são fáceis. Talvez para outros isso é algo irrelevante, mas quando você passa por uma situação em que você olha e parece que não tem saída, né? Que você já fez tudo que você podia fazer, não depende de você, é difícil. E aí nesse momento eu peguei a Bíblia e veio uma palavra que eu nunca me esqueço dela, né? Romanos 12:12, que diz assim, alegrai-vos na esperança. E aqui está o ponto da esperança. Alegrai-vos na esperança. E aí eu comecei a trazer à memória aquilo que eu esperava, aquilo que eu sonhava, aquilo que a gente estava lutando para poder alcançar. Alegrai-vos na esperança. Então você que nos assiste, se alegre na esperança. O que é que você espera? Está difícil, está complicado, é questão política, politizaram tudo. A gente vive um mundo assim, onde cada um puxa para o seu lado, a gente não sabe quem está certo, quem não está. A gente às vezes escolhe ir para um lado, mas vive num conflito no meio desse... Se alegre na esperança, daquilo que você espera, que daqui a pouco vai dar para abraçar as pessoas, daqui a pouco vai dar para voltar a ter vida normal, convívio social, daqui a pouco o trabalho volta ao normal. É claro que a gente está vivendo mudanças muito significativas, isso é uma verdade. Quantas pessoas hoje trabalhando em home office, e para quem é empresário pensa, para que eu vou agora pagar um building, um prédio em downtown, uma fortuna, se eu posso só pagar funcionário em casa, economizo aquele dinheiro? As estatísticas mostram que estão rendendo mais. Há muitas incertezas. Se alegre na esperança. E o versículo continua dizendo, alegrai-vos na esperança. Seja paciente na tribulação. Não tem jeito. É o momento que a gente tem que passar. Está completando 1 ano de pandemia. Tem que ser paciente. Tem que ficar firme. Não pode baixar a cabeça, não pode baixar a guarda, não pode desistir. É difícil,
mas ninguém vence uma maratona se não tiver um grande tempo de treinamento. Às vezes está doendo, às vezes a perna dói, o músculo dói, às vezes a cãibra vem, mas tem que ser paciente na tribulação. É isso mesmo. E perseverar em oração é que termina dizendo o versículo. E aí é o encorajamento, né? A gente pode colocar tudo em Deus. Quem está alegre, canta. Quem está triste, chora. Então, esse é o tempo. Está pegado com o Senhor. Isso vai fazer com que a gente supere esse momento difícil e a gente vença, independente do que perdemos nesse momento ou do que deixamos de ganhar, mas a esperança faz a gente olhar para frente. Né? É isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Linha Aberta na TV. E nós ficamos por aqui, gente. A esperança é fundamental e que nós possamos ter fé e a certeza de que dias melhores virão, de verdade. Até a próxima semana.